Há dias em que olhamos para o lado na cama e não reconhecemos mais a pessoa que está ali. Não fisicamente, mas emocionalmente. A pessoa com quem prometemos passar a vida inteira, de repente, parece um estranho. As conversas se tornaram superficiais. Os silêncios se tornaram pesados. O toque que antes aquecia agora parece frio. E a pergunta que não quer calar é: como chegamos até aqui? Se você está vivendo isso hoje, ou conhece alguém que está, quero que saiba de algo muito importante. Você não está sozinho. E mais importante ainda, Deus não desistiu do seu casamento. O casamento não foi ideia humana, foi ideia de Deus. E quando Deus cria algo, Ele cria com propósito eterno, não temporário. Quando Deus une duas pessoas, Ele não faz isso com a intenção de que elas se separem na primeira dificuldade, no primeiro desentendimento, na primeira crise. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, versículo 6. O que Deus ajuntou, não o que as circunstâncias ajuntaram. Não o que a paixão passageira ajuntou. Não o que a conveniência ajuntou. O que Deus ajuntou. E quando Deus une, Ele coloca uma marca espiritual sobre aquela união. Ele estabelece uma aliança. Ele faz um pacto que o inferno inteiro não pode quebrar, a menos que nós mesmos permitamos. Mas eu sei que há casamentos aqui que estão à beira do colapso, há lares que estão desmoronando, há alianças que parecem completamente destruídas, há casais que dormem na mesma cama, mas vivem em mundos completamente diferentes. Há corações que um dia se amaram intensamente, mas hoje mal conseguem se olhar nos olhos. E a pergunta que ecoa é: ainda tem jeito? A resposta que eu te dou hoje, com toda a autoridade da palavra de Deus, é: sim, tem jeito, porque Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado. Ele restaurou o relacionamento entre Deus e a humanidade quando parecia impossível. Ele restaurou Jacó e Esaú depois de anos de ódio. Ele restaurou José e seus irmãos depois da traição. Se Ele restaurou tudo isso, por que não restauraria o seu casamento? Mas eu preciso ser honesto com você. Restauração não acontece sozinha. Ela exige humildade, exige perdão, exige morrer para o orgulho, exige disposição para recomeçar, exige reconhecer onde erramos, exige assumir responsabilidade pela nossa parte, exige decisão de lutar pelo casamento em vez de lutar um contra o outro. Sabe qual é o maior inimigo do casamento? Não é a falta de dinheiro, não é a distância, não é nem mesmo a traição. O maior inimigo do casamento é o orgulho, aquele orgulho que não permite pedir desculpas, aquele orgulho que guarda mágoas, aquele orgulho que prefere provar que está certo do que restaurar o relacionamento, aquele orgulho que diz: eu não vou dar o braço a torcer. E enquanto o orgulho reina, o amor morre, porque amor e orgulho não coexistem. Onde há orgulho, não há perdão. Onde não há perdão, não há cura. Onde não há cura, não há futuro. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5. Não guarda rancor. Você percebe a profundidade disso? O amor verdadeiro não fica registrando as ofensas. Não fica anotando os erros do outro. Não guarda um arquivo mental de todas as vezes que foi magoado para usar como munição na próxima briga. Mas nós fazemos exatamente o oposto, não fazemos? Nós guardamos cada palavra dura, cada gesto frio, cada promessa quebrada. E quando vem o conflito, desenterramos tudo. Você lembra daquele dia? Você sempre faz isso. Você nunca mudou. E a cada vez que fazemos isso, cavamos o túmulo do nosso próprio casamento. Deixa eu te contar algo que talvez ninguém tenha coragem de te dizer. O seu casamento não vai ser salvo por ele mudar, nem por ela mudar.
O seu casamento vai ser salvo quando você decidir mudar, quando você decidir parar de esperar o outro dar o primeiro passo e você mesmo der, quando você decidir parar de cobrar e começar a perdoar, quando você decidir parar de julgar e começar a amar incondicionalmente. Ah, mas pastor, você não sabe o que ele me fez. Não, eu não sei. Você não sabe as palavras que ela disse. Não, eu não sei. Você não sabe a dor que eu sinto. Não, eu não sei. Mas eu sei o que Jesus fez por você. Eu sei o quanto você já magoou a Deus. Eu sei quantas vezes você quebrou as promessas que fez a Ele. E mesmo assim, Ele te perdoou. Ele te recebeu de volta. Ele te deu uma nova chance. E se Deus fez isso por você, quem é você para não fazer pelo seu cônjuge? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, versículo 32. Assim como Deus perdoou. Não porque você mereceu, não porque você foi digno, mas porque Ele é misericordioso. E nós somos chamados a fazer o mesmo. Mas eu entendo, perdoar não é fácil, principalmente quando a ferida é profunda, principalmente quando a traição foi grande, principalmente quando a dor ainda está fresca. Eu entendo que há casamentos aqui onde houve infidelidade, onde houve traição, onde a confiança foi completamente destruída. E para você que está nessa situação, eu quero dizer algo com muito amor e muito respeito. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa que a dor vai desaparecer instantaneamente. Perdoar não significa que você é fraco. Perdoar significa que você decidiu não deixar aquela ferida te envenenar para sempre. Perdoar é um processo. Reconstruir confiança é um processo. Restaurar um casamento é um processo. Não acontece da noite para o dia, mas acontece se ambos estiverem dispostos, se ambos buscarem a Deus, se ambos morrerem para o orgulho. E tem algo mais que preciso te dizer. O inimigo não quer que o seu casamento seja restaurado. Ele sabe que um lar destruído gera filhos feridos. Ele sabe que um casamento quebrado abre portas para toda sorte de problemas espirituais, emocionais e até físicos. Ele sabe que quando um casal está unido em Deus, eles se tornam uma fortaleza espiritual invencível. Por isso, ele vai fazer de tudo para te convencer de que não tem mais jeito. Ele vai trazer à sua memória todas as ofensas. Ele vai amplificar os defeitos do seu cônjuge. Ele vai minimizar as suas próprias falhas. Ele vai sussurrar no seu ouvido que você merece alguém melhor, que você seria mais feliz sozinho, que não vale a pena lutar. Mas tudo isso é mentira. A verdade é que Deus pode restaurar o que parece completamente destruído. A verdade é que o amor pode ser reavivado. A verdade é que vocês podem voltar a se olhar com carinho. A verdade é que vocês podem voltar a conversar sem brigar. A verdade é que vocês podem construir algo ainda mais forte sobre as ruínas do que foi quebrado. Mas para isso acontecer, alguns passos precisam ser dados. Primeiro, humildade para reconhecer a própria parte no problema. Porque raramente um casamento está em crise por culpa de uma pessoa só. Geralmente, ambos contribuíram de alguma forma. Segundo, disposição genuína para perdoar. Não um perdão da boca para fora, mas um perdão do coração. Um perdão que decide soltar a ofensa e não mais usar aquilo como arma. Terceiro, comunicação verdadeira. Não brigas, não acusações, mas conversas honestas, onde ambos podem expressar suas dores sem medo de serem julgados. Quarto, buscar a Deus juntos. Orar juntos, porque um casal que ora junto, permanece junto. A oração tem um poder de união que nada mais tem. Quinto, decisão firme de proteger a aliança contra qualquer coisa, contra qualquer pessoa, contra qualquer circunstância. Meus amados,
O casamento é um jardim. Se você não cuidar, as ervas daninhas vão crescer. Se você não regar, as flores vão murchar. Se você não proteger, as pragas vão invadir. Mas se você cuidar com dedicação, aquele jardim pode se tornar o lugar mais bonito que existe. Hoje nós vamos orar pela restauração dos casamentos. Vamos orar pelos que estão em crise. Vamos orar pelos que pensam em desistir. Vamos orar pelos que já desistiram, mas que Deus ainda quer restaurar. Vamos orar pelos que estão bem, mas querem fortalecer ainda mais a união. E eu quero que você faça uma escolha agora. Escolha lutar pelo seu casamento. Escolha perdoar as mágoas. Escolha morrer para o orgulho. Escolha acreditar que Deus pode fazer o impossível. Declare comigo agora: eu escolho lutar pelo meu casamento. Eu escolho perdoar. Eu escolho amar. Eu escolho acreditar na restauração. Diga de novo com mais fé: eu escolho lutar pelo meu casamento. Eu escolho perdoar. Eu escolho amar. Eu escolho acreditar na restauração. Fique até o final desta oração, porque Deus vai tocar no seu casamento hoje. Vai trazer cura onde há feridas. Vai trazer restauração onde há quebra. Vai trazer amor onde há frieza. Irmãos, se esta reflexão já está tocando seu coração, eu preciso te pedir algo. Escreva nos comentários: eu escolho lutar pelo meu casamento. Declare isso. Quando você escreve, você profetiza sobre sua própria união. Se você conhece um casal que está em crise, compartilhe este vídeo com eles agora. Seja instrumento de Deus para a restauração de um lar. Já se inscreveu no canal? Clique agora e ative o sininho para receber orações diárias que vão fortalecer sua vida e seu casamento. Vamos entrar no primeiro bloco de oração. Prepare seu coração, vamos orar juntos. Pai Celestial, Deus do amor verdadeiro e eterno, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, carregando nossos casamentos em nossas mãos. Alguns vêm com gratidão por uniões abençoadas, outros vêm com o coração partido por casamentos em crise, mas todos vêm reconhecendo que sem Ti nada somos. Sem Ti, nenhuma aliança permanece de pé. Senhor, queremos começar te agradecendo pelo dom do casamento. Obrigado por não ter deixado o homem sozinho. Obrigado por ter criado a mulher como complemento perfeito. Obrigado por ter estabelecido o casamento como a primeira instituição humana, antes mesmo da igreja, antes de qualquer governo, antes de qualquer outra organização. Agradecemos por cada casal aqui representado, pelos anos de caminhada juntos, pelas alegrias compartilhadas, pelos filhos gerados, pelos sonhos construídos, pelos momentos de cumplicidade. Por tudo que foi bonito, te louvamos. Por tudo que foi difícil, mas que os fortaleceu, te agradecemos. Pai, neste momento queremos trazer diante de Ti os casamentos que estão em crise profunda. Aqueles lares onde a palavra divórcio já foi mencionada, onde os papéis da separação já foram pensados, onde um ou ambos já imaginaram como seria a vida sem o outro, onde o amor parece ter morrido completamente. Senhor, entra nesses lares agora com Tua presença restauradora. Como está escrito em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Não porque tu queiras ver pessoas infelizes, mas porque tu sabes o plano maligno que está por trás de cada separação. Tu sabes a dor que vem, tu sabes as consequências que se espalham por gerações. Pai, pedimos agora de forma especial, cura as mágoas profundas que existem entre os cônjuges. Há feridas que foram abertas por palavras duras. Palavras que foram ditas no calor da raiva, mas que deixaram marcas permanentes. Palavras como: eu não te amo mais, você não presta para nada, me arrependo de ter casado com você. Palavras que perfuraram a alma como espadas afiadas. Senhor, cura essas feridas agora. Tira o veneno que ficou.
remove a infecção emocional, restaura a dignidade que foi roubada pelas ofensas. Que cada um possa perdoar as palavras cruéis que ouviu e também pedir perdão pelas palavras cruéis que disse. Pai amado, há casamentos aqui onde houve traição, onde a confiança foi completamente quebrada, onde um ou ambos saíram da aliança e entregaram a outro o que era exclusivo do cônjuge. E agora há uma dor tão grande, uma decepção tão profunda, que parece impossível reconstruir, mas Tu és o Deus do impossível, Senhor. Tu podes curar até mesmo essa ferida, Tu podes reconstruir até mesmo essa confiança. Não dizemos que será fácil, não dizemos que será rápido, mas declaramos que é possível, porque para Ti nada é impossível. Toca no coração do que traiu e traz arrependimento verdadeiro. Não apenas arrependimento por ter sido pego, mas arrependimento genuíno pelo mal causado. Quebra todo orgulho. Gera humildade profunda, que haja reconhecimento total da gravidade do erro. E toca também no coração do que foi traído. Dá forças sobrenaturais para perdoar o imperdoável, porque sem Teu poder, Senhor, esse perdão não virá. Humanamente é impossível, mas espiritualmente é possível quando o Teu Espírito Santo opera. Senhor, oramos também pelos casamentos onde não houve traição física, mas houve traição emocional. Onde um se afastou emocionalmente e entregou sua intimidade emocional para outra pessoa. Onde as conversas profundas, os segredos, os sonhos foram compartilhados com alguém que não era o cônjuge. Traz esses corações de volta para dentro da aliança, Pai. Que percebam o perigo espiritual em que estão. Que fechem essas portas imediatamente. Que rompam esses laços emocionais errados. Que voltem a se conectar emocionalmente com quem receberam do Senhor. Pai, clamamos agora por cura das mágoas acumuladas ao longo dos anos. Aquelas pequenas ofensas que não foram resolvidas e foram se empilhando, as expectativas não atendidas, as necessidades não supridas, os pedidos ignorados, as atenções negadas, os gestos de carinho rejeitados. Tudo isso foi se acumulando como tijolos construindo um muro entre os cônjuges. E agora há um muro tão alto que eles mal conseguem se ver de um lado para o outro. Derruba esses muros agora, Senhor. Quebra tijolo por tijolo. Que o perdão opere como uma marreta divina, destruindo cada barreira. Senhor, pedimos perdão quando nós mesmos contribuímos para a destruição do nosso casamento. Perdão quando priorizamos o trabalho acima do cônjuge. Perdão quando demos mais atenção ao celular do que à pessoa ao lado. Perdão quando deixamos de fazer aqueles pequenos gestos que alimentavam o amor. Perdão quando paramos de elogiar e só ficamos criticando. Perdão quando paramos de agradecer e só ficamos cobrando. Perdão, Pai, por todas as vezes que escolhemos o orgulho em vez da reconciliação. Por todas as vezes que preferimos estar certos a estar em paz. Por todas as vezes que guardamos silêncio quando deveríamos ter conversado. Por todas as vezes que explodimos quando deveríamos ter calado. Senhor, queremos orar especialmente pelos casamentos onde a comunicação morreu. Onde os casais vivem na mesma casa, mas não conversam mais. Onde só falam o essencial do dia a dia, mas não compartilham mais sonhos, sentimentos, medos, esperanças. Onde cada um vive em seu próprio mundo e se cruzam apenas nas obrigações práticas. Restaura a comunicação, Pai. Ensina-nos a conversar novamente. Não apenas falar, mas escutar de verdade. Não apenas ouvir as palavras, mas entender o coração por trás delas. Dá sabedoria para falar com amor e paciência, para ouvir sem julgar. Pai amado, oramos pelos casamentos onde a intimidade física também morreu, onde o quarto se tornou apenas um lugar de dormir, onde não há mais carinho, não há mais afeto, não há mais desejo um pelo outro. E essa falta de intimidade está criando um vazio enorme e abrindo portas para tentações. Restaura a intimidade, Senhor.
porque ela é parte importante da aliança conjugal. Tira toda a frieza, remove todo o ressentimento que está bloqueando a expressão física do amor. Que voltem a se tocar com carinho, que voltem a se abraçar com afeto, que voltem a se desejar com pureza. Senhor, clamamos também pelos casamentos atacados por problemas financeiros, onde o estresse do dinheiro que não alcança está gerando brigas constantes, onde um culpa o outro pelos gastos, onde as dívidas estão sugando a paz do lar, onde a falta de provisão está minando a esperança. Traz provisão, Pai. Multiplica os recursos, dá sabedoria para administrar o que há. Ensina-os a trabalhar juntos em vez de brigarem entre si. Que o problema financeiro não destrua o que tu edificaste. Pai, oramos também pelos casamentos onde há interferência externa. Sogros que se metem onde não devem. Amigos que dão conselhos errados. Pessoas que plantam discórdia. Parentes que favorecem separação. Terceiros que querem destruir a união. Protege esses casamentos, Senhor. Dá sabedoria aos cônjuges para estabelecer limites saudáveis, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deixar pai e mãe não é abandonar, mas estabelecer que a prioridade agora é o cônjuge. Que aprendam a honrar os pais, mas proteger o casamento. Que saibam ouvir conselhos, mas decidir juntos como casal. Que não permitam que ninguém de fora defina o que acontece dentro do casamento deles. Senhor, queremos interceder também pelos casamentos onde há diferenças espirituais, onde um serve a Ti com fervor e o outro está distante, onde um ora e o outro zomba, onde um busca a igreja e o outro se irrita. Isso está criando um jugo desigual dentro de casa e gerando muita dor. Toca no coração do que está distante de Ti, Pai. Que o testemunho do cônjuge fiel ganhe esse coração. Não através de pregações, mas através de amor, paciência e vida transformada. Como está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. E também, Senhor, guarda o coração do que já te serve, que não se torne amargurado, que não desista de orar, que não pare de acreditar na conversão do cônjuge. Dá paciência sobrenatural e amor incondicional. Pai, clamamos agora por proteção sobre os casamentos que estão bem. Aqueles que ainda se amam, ainda se respeitam, ainda caminham juntos. Que não se acomodem, que não baixem a guarda, que continuem investindo um no outro, que nunca parem de namorar, que nunca deixem a rotina matar o romance. Continuamos clamando por restauração, Senhor. Meus irmãos, se você está sentindo Deus trabalhando no seu coração, deixe seu amém aqui nos comentários. Se você é casado, escreva: eu oro pela restauração do meu casamento. Se você conhece um casal em crise, marque eles aqui ou envie este vídeo. Seja instrumento de restauração. Deixe seu pedido específico. O que seu casamento mais precisa agora? Perdão, comunicação, renovação do amor? Vou interceder por cada pedido. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma oração poderosa. A oração continua. Ainda temos muito a interceder. Senhor nosso Deus, continuamos clamando pela restauração dos casamentos. Queremos, neste momento, pedir de forma especial pela renovação do amor. Há casais aqui que dizem que não sentem mais nada um pelo outro, que o amor esfriou, que o sentimento morreu, que só ficam juntos por causa dos filhos, ou por medo da solidão, ou por conveniência. Mas Tu, Senhor, és o Deus que reacende o que apagou, o Deus que revive o que morreu,
O Deus que restaura o que foi destruído. E se tu podes fazer o deserto florescer, também podes fazer o amor renascer em corações que esfriaram. Sopra teu fôlego de vida sobre esses casamentos, Pai, que voltem a se olhar com carinho, que voltem a sentir aquele aperto no coração quando o outro chega, que voltem a sorrir com as mensagens recebidas, que voltem a ter saudade quando estão separados, que voltem a se emocionar com os pequenos gestos. Senhor, ensina-nos que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, é decisão, é escolha diária, é compromisso assumido. Como está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor verdadeiro. Não o amor de novela que é bonito só quando tudo está perfeito, mas o amor real que permanece mesmo nas dificuldades. Pai, pedimos que ensines os casais a voltarem a cultivar o amor, que não esperem o sentimento chegar para começar a agir, mas que comecem a agir com amor e o sentimento voltará. Que façam pelos outros o que gostariam que fosse feito por eles, que sirvam um ao outro, que honrem um ao outro, que valorizem um ao outro. Senhor, oramos agora pelos casamentos onde há filhos envolvidos. Crianças que estão sofrendo com as brigas constantes dos pais, adolescentes que estão se revoltando por causa do ambiente em casa, filhos que já se tornaram adultos, mas ainda carregam as feridas de um lar dividido. Protege essas crianças, Pai. Não permita que as falhas dos pais destruam o futuro dos filhos. Que os pais entendam que seus filhos precisam ver um modelo de casamento saudável. Que eles precisam ver o pai amando a mãe. Que precisam ver a mãe respeitando o pai. Que precisam ver perdão sendo praticado. Que precisam ver amor sendo demonstrado. Porque os filhos não precisam de pais perfeitos. Eles precisam de pais que sabem pedir desculpas, de pais que reconhecem quando erram, de pais que se perdoam, de pais que lutam pela família em vez de lutarem entre si. Pai amado, queremos interceder agora pelos casamentos onde há violência, seja física, emocional ou psicológica, onde há agressões, humilhações, xingamentos, ameaças, onde o lar que deveria ser refúgio se tornou campo de batalha, onde há medo em vez de amor. Senhor, intervém com teu poder nessas situações. Dá proteção ao que está sendo agredido, dá coragem para buscar ajuda, dá sabedoria para estabelecer limites. Porque amor não é aceitar qualquer coisa. Amor também é se proteger do mal. Amor também é dizer não ao abuso. E toca profundamente no coração do agressor. Quebra toda dureza, remove toda violência. Cura as feridas da infância ou do passado que geraram esse comportamento destrutivo. Que busque ajuda, que reconheça a gravidade do erro, que se submeta a tratamento e transformação verdadeira. Senhor, oramos pelos casamentos onde há vícios envolvidos. Álcool que está destruindo a família. Drogas que estão roubando o futuro. Jogos que estão levando à falência, pornografia que está matando a intimidade, vícios que são como amantes roubando o lugar do cônjuge. Liberta essas pessoas, Pai. Quebra toda a corrente, destrói todo o jugo. Que reconheçam que o vício não é apenas um problema pessoal, mas está destruindo o casamento e a família inteira. Dá força sobrenatural para vencer. Envia ajuda. Coloca pessoas certas no caminho, abre portas para tratamento e fortalece o cônjuge que está ao lado sofrendo. Que não se torne codependente, que saiba apoiar sem facilitar, que ame sem aceitar o inaceitável, que ore sem desistir, que espere com fé na tua intervenção. Pai Celestial, queremos clamar também pelos casamentos onde há problemas de saúde. Doenças crônicas que mudaram completamente a rotina do casal. Limitações físicas que trouxeram frustrações. Tratamentos longos que esgotaram emocionalmente.
onde a doença está testando a promessa na saúde e na doença. Fortalece esses casais, Senhor, que a doença una em vez de separar, que a dificuldade fortaleça em vez de enfraquecer, que aprendam a ser apoio um do outro, que o amor se prove não apenas nos dias bons, mas principalmente nos dias difíceis. E traz cura, Pai, porque Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Estende Tua mão sobre cada corpo enfermo, que haja restauração da saúde, que haja alívio da dor, que haja esperança renovada. Senhor, pedimos agora sabedoria para os casais lidarem com as diferenças, porque vocês não juntaram duas pessoas iguais. Juntou dois mundos diferentes, duas histórias diferentes, duas personalidades diferentes. E essas diferenças podem ser complemento ou conflito, dependendo de como são encaradas. Ensina-os, Pai, a celebrar as diferenças em vez de brigarem por causa delas. Que um aprenda com o outro, que um complete o outro, que as diferenças sejam riqueza e não problema. Como diz Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Senhor, queremos interceder também pelos casamentos que enfrentam a pressão da sociedade moderna. O bombardeio de informações sobre como deve ser um casamento perfeito, as redes sociais mostrando apenas o lado bonito das relações alheias e gerando comparações destrutivas. A cultura que incentiva o descarte rápido em vez da luta pela restauração. Protege essas mentes, Pai. Que não comparem seu casamento com a vitrine dos outros, que não acreditem na mentira de que existe casamento perfeito, que entendam que toda união exige trabalho, dedicação, paciência, que não se deixem enganar pela ilusão do "a grama do vizinho é sempre mais verde". Pai amado, oramos pelos casamentos onde falta tempo de qualidade juntos, onde a correria da vida engoliu os momentos a dois, onde não há mais conversas profundas, onde não há mais passeios, onde não há mais risadas compartilhadas, onde cada um está tão ocupado com suas coisas que esqueceram de cuidar da relação. Ensina-os a priorizar o casamento, Senhor, que entendam que filhos crescem e saem, que trabalho pode mudar, que amigos podem se afastar, mas o cônjuge é para toda a vida, que invistam tempo um no outro, que marquem encontros, que criem memórias, que namorem sempre. Senhor, queremos clamar também pelos casais que estão enfrentando a pressão de não conseguir ter filhos, a frustração de tentarem mês após mês sem sucesso, as perguntas insensíveis de parentes, os tratamentos caros e dolorosos, a tentação de se culparem mutuamente, o medo de que isso destrua o casamento. Consola esses corações, Pai. Se for da Tua vontade, abre as portas da fertilidade. Mas se não for, que eles encontrem propósito e significado no casamento mesmo sem filhos. Que o amor entre eles seja suficiente, que caminhem juntos nessa dor sem se afastarem, que essa dificuldade os una em vez de separá-los. Pai, pedimos proteção contra todo ataque espiritual sobre os casamentos, contra feitiçarias lançadas por pessoas invejosas, contra trabalhos de magia feitos para separar, contra espíritos de discórdia enviados do inferno, contra toda a força das trevas que quer destruir a aliança que Tu estabeleceste. Cobrimos cada casamento aqui com o sangue de Jesus. Declaramos que nenhuma arma forjada contra essas uniões prosperará, que todo plano do inimigo seja frustrado, que toda seta lançada seja desviada, que todo ataque volte contra quem o enviou. Senhor, queremos orar também pelos noivos, por aqueles que estão planejando se casar, que comecem o casamento sobre a rocha que és Tu,
que busquem aconselhamento pré-nupcial, que conversem sobre expectativas, que alinhem valores, que construam sobre fundamento sólido desde o início e protege esses relacionamentos durante o namoro e noivado, que mantenham pureza, que não queimem etapas, que não se entreguem fisicamente antes do tempo certo, porque o que é construído com paciência e obediência tem muito mais chance de durar. Pai Celestial, dá aos casais sabedoria para pedir ajuda quando necessário, que não tenham vergonha de buscar aconselhamento pastoral, que não se orgulhem demais para fazer terapia de casal, que reconheçam quando precisam de ajuda profissional e busquem. Porque buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade e compromisso com a restauração. Irmãos, se esta oração está tocando profundamente seu casamento, escreva nos comentários: Deus vai restaurar meu casamento. Casais, façam um pacto agora. Assistam este vídeo juntos, orem juntos, decidam juntos lutar pela restauração. Compartilhe com casais que você conhece que estão precisando desta palavra. Seja instrumento de Deus. Deixe seu pedido específico de oração pelo seu casamento. Vou interceder por cada um. Inscreva-se e ative o sininho para orações diárias. Vamos para o bloco final. A finalização será poderosa. Pai Celestial, queremos finalizar esta oração com decretos de fé sobre os casamentos, não como quem pede com dúvida, mas como quem declara com autoridade espiritual, não como quem torce para dar certo, mas como quem sabe que o Senhor já está operando. Senhor, queremos te louvar antecipadamente pelas restaurações que vão acontecer, pelos casamentos que estão sendo salvos neste exato momento, pelas mágoas que estão sendo curadas enquanto oramos, pelo amor que está sendo renovado através desta intercessão, pela esperança que está nascendo em corações que já haviam desistido. Pai amado, oramos agora pelos casamentos que vão se formar no futuro, pelos jovens que estão buscando um cônjuge. Que o Senhor mesmo faça a escolha, que não se deixem levar apenas pela aparência ou pela emoção do momento, mas que busquem alguém que tenha os mesmos valores, a mesma fé, os mesmos propósitos. Como diz Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, que busquem alguém com quem possam caminhar na mesma direção, alguém que os aproxime de ti e não os afaste, alguém que edifique e não destrua. Senhor, queremos interceder também pelos casamentos de nossos filhos e netos, pelas gerações futuras, que não repitam os erros que cometemos, que construam sobre bases mais sólidas, que valorizem a aliança matrimonial, que honrem o compromisso assumido, que vejam o casamento como tu vês, uma aliança sagrada e permanente. Pai, oramos pelos pastores e líderes que aconselham casais. Dá-lhes sabedoria sobrenatural, dá-lhes discernimento para identificar a raiz dos problemas, dá-lhes palavras certas no tempo certo. Que sejam instrumentos de restauração e não de destruição, que apontem sempre para ti como a solução. Senhor, queremos decretar agora com base na tua palavra, decretos poderosos que vão mudar a atmosfera espiritual sobre os casamentos aqui representados. Reinará. Decreto que as feridas emocionais serão saradas pelo bálsamo divino. Decreto que os ataques espirituais contra os casamentos serão frustrados. Decreto que toda terceira pessoa intrusa será removida da relação. Decreto que os vícios serão quebrados e as correntes destruídas. Decreto que a intimidade física e emocional será restaurada. Decreto que os casais voltarão a sonhar juntos e construir juntos. Decreto que as diferenças serão complemento e não conflito. Decreto que os filhos verão. Decreto que o que Deus uniu, homem nenhum separa. Decreto que todo plano de divórcio é cancelado em nome de Jesus.
Decreto que o amor que esfriou será reacendido pelo fogo do Espírito Santo. Decreto que toda mágoa será curada pelo poder do perdão. Decreto que a comunicação será restaurada e os diálogos voltarão a fluir. Decreto que toda traição será confessada, perdoada e superada. Decreto que a confiança será reconstruída, tijolo por tijolo. Decreto que o orgulho será quebrado e a humildade, um modelo de casamento saudável. Decreto que a provisão financeira virá e as dívidas serão pagas. Decreto que a saúde será restaurada onde há doença. Decreto que o tempo de qualidade será priorizado. Decreto que os casamentos fracos serão fortalecidos. Decreto que os casamentos bons serão protegidos de todo mal. Decreto que toda influência negativa externa será cortada. Decreto que marido e esposa voltarão a ser melhores amigos. Decreto que o romance será reavivado e o namoro nunca morrerá. Decreto que a aliança matrimonial será honrada até que a morte os separe. Em nome de Jesus Cristo, está decretado, está selado, está estabelecido nos céus. Pai amado, queremos agora orar uma oração especial. Pedimos que cada pessoa que está assistindo a esta mensagem coloque a mão sobre o próprio coração e ore comigo. Senhor, eu escolho hoje lutar pelo meu casamento. Eu escolho morrer para o meu orgulho. Eu escolho perdoar as ofensas. Eu escolho pedir perdão pelos meus erros. Eu escolho amar mesmo quando não sinto vontade. Eu escolho servir, mesmo quando não sou servido. Eu escolho honrar a aliança que fiz diante de ti. Eu escolho acreditar que tu podes restaurar o que parece impossível. Eu faço um pacto contigo agora, Senhor. Não vou desistir, vou lutar, vou orar, vou buscar ajuda se necessário, mas não vou jogar fora o que tu uniste. Senhor, testemunha este pacto que está sendo feito agora. Honra cada decisão de lutar. Fortalece cada escolha de perdoar. Sustenta cada compromisso de recomeçar. Pai Celestial, que os casais saiam desta oração diferentes. Que algo tenha mudado no coração deles. Que o Espírito Santo tenha tocado profundamente. Que haja uma renovação de esperança. Que haja uma disposição genuína para fazer diferente. Que haja fé de que o melhor ainda está por vir. Senhor, protege agora cada casal que está decidindo lutar pela restauração. Que o inimigo não consiga roubar o que foi plantado aqui. Que a semente da esperança germine. Que a decisão de hoje se transforme em ações concretas amanhã. Que os casais busquem aconselhamento se necessário. Que conversem com sinceridade. Que perdoem de coração. Que peçam desculpas com humildade. Que recomecem com determinação, que nunca mais deixem o casamento em segundo plano. E, Senhor, que daqui a algum tempo, quando olharem para trás, possam testemunhar. Deus restaurou nosso casamento. Nós pensamos em desistir, mas Deus não desistiu de nós. Hoje somos mais fortes do que nunca. Hoje nos amamos mais do que antes. Hoje temos um casamento que glorifica a Deus. Pai, abençoa agora cada lar aqui representado. Que seja um lar cheio da Tua presença. Que seja um lugar de paz e não de guerra. Que seja um refúgio e não um campo de batalha. Que seja um pedacinho do céu aqui na terra. Abençoa os maridos com sabedoria para liderar com amor. Para amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Para serem exemplo de caráter, de fé, de fidelidade. Abençoa as esposas com sabedoria para serem companheiras verdadeiras, para respeitarem seus maridos, para serem apoio nos momentos difíceis, para edificarem seus lares com amor e dedicação. E que juntos, marido e esposa, formem uma equipe invencível, uma dupla imparável, uma aliança inquebrantável. Um testemunho vivo de que o casamento segundo o coração de Deus funciona e vale a pena. Obrigado, Senhor, por ouvir esta oração. Obrigado porque sabemos que o Senhor está operando mesmo agora. Obrigado porque casamentos estão sendo salvos, famílias estão sendo restauradas.
Lares estão sendo curados. Que possamos viver este dia e todos os dias seguintes honrando a aliança matrimonial, investindo no casamento, protegendo a união, cultivando o amor, praticando o perdão, mantendo a chama acesa, que nunca nos esqueçamos de que o casamento é projeto de Deus. E o que Deus projeta, Ele sustenta. O que Deus une, Ele guarda. O que Deus estabelece, Ele fortalece. Confiamos a Ti cada casamento aqui, cada coração, cada lar, cada família, sabendo que nas Tuas mãos tudo pode ser restaurado, renovado, transformado. Tudo isso pedimos, declaramos, decretamos e entregamos nas Tuas mãos poderosas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta oração poderosa pela restauração dos casamentos. Mas quero que você entenda algo muito importante. Esta oração foi apenas o começo. A verdadeira restauração acontece no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos gestos de amor, nas palavras de perdão, na decisão diária de lutar pela aliança. Se você orou comigo agora e seu coração foi tocado, não deixe esse momento passar em vão. Faça algo prático hoje. Escreva seu compromisso nos comentários. Declare publicamente: eu escolho lutar pelo meu casamento. Deus vai restaurar minha família. Quando você escreve, você está fazendo um pacto público que tem poder espiritual. Casais, façam juntos. Se vocês dois estão vendo este vídeo, sentem-se juntos agora. Olhem nos olhos um do outro. Segurem as mãos e digam: eu escolho você, hoje e sempre. Vamos recomeçar. Esse simples gesto pode ser o início da restauração. Deixe seu testemunho. Se Deus já restaurou seu casamento alguma vez, compartilhe aqui. Conte como era antes e como está agora. Seu testemunho vai dar esperança para alguém que está prestes a desistir. Deixe seu pedido específico. Escreva pela área do seu casamento que mais precisa de restauração: perdão de mágoas profundas, renovação do amor, cura após traição, restauração da comunicação, proteção contra divórcio. Eu vou interceder por cada nome, por cada situação compartilhada aqui. Compartilhe este vídeo agora. Pense naquele casal que você conhece que está em crise, naqueles amigos que estão pensando em se separar, naquela família que está desmoronando. Envie esta oração para eles agora, pelo WhatsApp, Facebook, Instagram. Seja um instrumento de Deus na restauração de um lar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não perca nenhuma oração poderosa. Todos os dias temos novas mensagens que vão fortalecer sua fé, sua família e seu casamento. Antes de você ir, quero orar uma bênção final sobre seu casamento. Que o Senhor abençoe sua união e a torne cada dia mais forte. Que renove o amor entre vocês a cada amanhecer. Que cure todas as feridas do passado. Que proteja vocês de todo o mal. Que dê sabedoria para superarem juntos cada desafio. Que os faça crescer não apenas como casal, mas como indivíduos em Ti. Que seu casamento seja testemunho vivo de que Deus restaura, renova e transforma. Que sua família seja conhecida como uma família que venceu, que lutou, que não desistiu. Que seus filhos e netos vejam em vocês um modelo de amor verdadeiro e aliança permanente. Em nome de Jesus, decreto sobre seu casamento: restauração, renovação, fortalecimento, proteção, vitória. Lembre-se sempre: não importa quão difícil esteja agora, não importa quão impossível pareça, Deus é especialista em restaurar casamentos. Ele já fez isso milhares de vezes e vai fazer com o seu também. Mas você precisa fazer a sua parte. Escolha lutar, escolha perdoar, escolha amar, escolha acreditar, escolha investir, escolha não desistir.
O casamento é como um jardim. Se você regar, cuidar, proteger, ele florescerá. Mas se você abandonar, ele morrerá. A escolha é sua. Vá em paz. Vá com Deus. Vá com a certeza de que o Senhor está trabalhando no seu casamento mesmo agora. Até a próxima oração. Que Deus abençoe ricamente seu casamento. E não se esqueça, se você quer continuar fortalecendo sua vida espiritual e familiar, clique agora no próximo vídeo que aparece na sua tela. Preparei uma mensagem especial que vai transformar ainda mais sua caminhada. Deus abençoe seu casamento abundantemente.